E agora, para ver se entendemos mesmo esses princípios, vamos tentar resolver algumas questões, ok? Primeira questão aí, José. Vamos lá. O juiz do trabalho pode privilegiar a situação de fato que ocorre na prática, ok? Devidamente comprova em detrimento dos documentos ou do rótulo conferido à relação de direito material. Tal assertativa no direito do trabalho refere-se ao princípio da letra A, irrenunciabilidade, letra B, intangibilidade salarial, letra C, continuidade, letra D, primazia da realidade, letra E, proteção. Fácil isso aqui, né, Zé? Aqui, ó. O juiz do trabalho pode privilegiar a situação de fato. Se a situação de fato que ocorre na prática. O quê? O que ocorre na prática é a realidade. Isso aqui então diz respeito à primazia da realidade. Alternativa correta, letra D. Segunda questão. A restrição à autonomia da vontade inerente ao contrato de trabalho, em contraponto à soberania da vontade contratual das partes, que prevalece no direito civil, é tida como instrumento que assegura as garantias fundamentais do trabalhador, em face do desequilíbrio de poderes inerentes ao contrato de emprego, é expressão do princípio da autonomia privada coletiva, B, condição mais benéfica, C, primazia da realidade, D, imperatividade das normas trabalhistas, E, prevalência do negociado em face do legislado. Vamos repetir aqui, para a gente entender direito. A restrição à autonomia da vontade inerente ao contrato de trabalho, em contraponto à soberania da vontade contratual das partes, que prevalece no direito civil, é tida como instrumento que assegura as garantias fundamentais do trabalhador em face do desequilíbrio de poderes inerentes ao contrato de emprego. É a expressão do princípio da letra A, autonomia privada coletiva, condição mais benéfica, primazia da realidade e imperatividade das normas trabalhistas. Zé, eu acho que a gente esqueceu de falar aqui, mas o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas também é conhecido como princípio da imperatividade das normas trabalhistas. Eu acho que a gente esqueceu, mas anota aí, gente. Princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas é o mesmo que imperatividade das normas trabalhistas, gabarito letra D de diva. Próxima. O princípio que faz prevalecer a restrição à autonomia da vontade do contrato trabalhista, em contraponto à diretriz civil de soberania das partes, no ajuste das condições contratuais, é especificamente o princípio, letra A, da condição mais benéfica, da imperatividade das normas trabalhistas, da primazia da realidade sobre a forma, da continuidade da relação de emprego ou do indúbio pró-operário. Vamos dar uma lidinha novamente para a gente entender, Zé. O princípio que faz prevalecer a restrição à autonomia da vontade no contrato trabalhista, em contraponto à diretriz civil de soberania das partes, no ajuste das condições contratuais. Está falando de contrato, tipo inalterabilidade de contrato. Você lembra disso? É especificamente o princípio da condição mais benéfica, da imperatividade das normas trabalhistas, da primazia da realidade sobre a forma, da continuidade da relação de emprego, do indúbio pró-operário. O que cabe aqui é o que? Da imperatividade das normas trabalhistas, que é o também conhecido como princípio da indisponibilidade das normas trabalhistas. Anota aí que a gente não tinha falado, então a gente não pode cobrar muito. O princípio da indisponibilidade das normas trabalhistas é o mesmo que imperatividade das normas trabalhistas. Letra B de beijo de diva. Próxima, Zé. No estudo da teoria geral do direito do trabalho, é correto afirmar que, na hipótese de um instrumento coletivo de trabalho dispor sobre norma prevista na consolidação das leis do trabalho, porém com determinação de multa com valor superior em caso de infração,
é de se aplicar aquela norma em detrimento desta, com fundamento no princípio da primazia da realidade. Não, aqui não combina com a primazia da realidade. Letra B, boa-fé contratual objetiva. De repente não trata-se de boa-fé contratual. C, intangibilidade contratual objetiva. Também não parece que a gente falou sobre isso. Aplicação da norma mais favorável ou leal contra a prestação? Aqui o que restou para a gente aqui foi a aplicação da norma mais favorável, gabarito letra D. Próximo, José. O advogado Hércules pretende fundamentar uma tese na petição inicial de reclamatória trabalhista, utilizando o ditame segundo o qual, ainda que haja mudanças vertiginosas no aspecto da propriedade ou de alteração da estrutura jurídica da empresa, não pode haver afetação quanto ao contrato de trabalho já estabelecido. Tal valor está previsto no princípio do direito do trabalho denominado: letra A, razoabilidade; B, disponibilidade subjetiva; C, responsabilidade solidária do empregador; D, acessão empresarial negativa; ou E, continuidade da relação de emprego. Lembra, Zé, quando muda o dono da empresa, existe o princípio da continuidade da relação de emprego? Então, letra E, continuidade da relação de emprego, é aquele artigo 448 da CLT. Quem tiver dúvida, volta lá, dá uma olhadinha, ok? Próximo, Zé, para não perder tempo. O Tribunal Superior do Trabalho editou a súmula de jurisprudência de número 212, segundo a qual o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e a despedimento, é do empregador, pois determinado princípio do direito do trabalho constitui presunção favorável ao empregado. O referido princípio é o da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, continuidade da relação de emprego, flexibilização das normas trabalhistas, intangibilidade salarial ou primazia da realidade. Lembra que a gente viu isso aqui? A súmula 212 diz respeito a continuidade da relação de emprego. Próximo, José. O direito do trabalho possui princípios próprios que norteiam a sua aplicação. Assim, o postulado informando que na matéria trabalhista importa mais o que ocorre na prática do que o que está inserido em documentos é reconhecido como princípio da... lembra aquele negócio da prática, da realidade, tal. Diz respeito ao que, Zé? Falou realidade, primazia, a gente nem vai ver, primazia da realidade, ok? Próximo, José. A relação objetiva evidenciada pelos fatos define a verdadeira relação jurídica estipulada pelos contratantes, ou seja, em matéria trabalhista, importa o que ocorre na prática mais do que as partes pactuaram em forma mais ou menos expressa, ou que se insere em documentos, formulários e instrumentos de contrato. Tal enunciado corresponde ao princípio específico do direito do trabalho. Letra A. Condição mais benéfica, primazia da realidade, intangibilidade contratual, busca do pleno emprego, continuidade da relação de emprego. De novo, a relação objetiva evidenciada pelos fatos define a verdadeira relação jurídica estipulada pelos contratantes. Relação objetiva. Ou seja, em matéria trabalhista importa o que ocorre na prática. O que ocorre na prática, o que ocorre na realidade é prática, a realidade é primazia da realidade. Próximo, José. Os princípios atuam na ciência jurídica na fase de construção da regra jurídica em sua interpretação ou na integração de normas jurídicas. Em relação aos princípios peculiares do direito do trabalho, letra A. A razoabilidade é um princípio que confere segurança jurídica aos atos jurídicos ao dispor que o formalismo documental deve prevalecer sobre a realidade dos fatos. Não, né, Zé? Nada a ver. É possível ao trabalhador renunciar a direitos trabalhistas previstos em legislação própria, como, por exemplo, intervalo intrajornada para refeição e descanso objetivando a manutenção do emprego?
Por enquanto a gente viu que não, né, Zé? A regra é que não. Letra C. Em decorrência do princípio tutelar, é autorizada a aplicação da norma mais favorável ao trabalhador, independentemente de sua posição na escala hierárquica das normas jurídicas. Em decorrência do princípio tutelar, é autorizada a aplicação da norma mais favorável ao trabalhador, independentemente de sua posição na escala hierárquica das normas jurídicas. É isso aqui, né, Zé? Isso aqui está correto. O gabarito aqui é a letra C. Vamos ver as outras alternativas. O encargo de provar o término do contrato de trabalho é do trabalhador, mesmo que tenha sido negada a prestação de serviço e o despedimento em razão... Aqui já está errado, porque eu acho que é aquela súmula 212, né? Está errado isso aqui. O princípio da irredutibilidade salarial é absoluto, portanto, não comporta exceções, ainda que sob a tutela de entidade sindical profissional. O princípio da... Nenhum princípio, quando fala o princípio é absoluto, já está errado, né, Zé? Dificilmente existe um princípio absoluto. Tem mais, Zé? Acabou?